Começando mais um programa No Ângulo para você que está assistindo a gente aí pelo TV ABC Online. Em breve a gente vai fazer um canal específico pro No Ângulo, hein? Fica ligado. Ó, e aproveita para seguir a gente, curtir a gente nas redes sociais. E o assunto, finalmente, a gente termina a Copa do Mundo e agora a gente vai entrar com tudo falando do Brasileirão. Meus dois amigos, como sempre, aqui comigo, o Tadeu e o Bill. E Bill, seu destaque para o programa de hoje. Ale, agora que terminamos a Copa, né? Tivemos aí já. O Santos já jogou 2 vezes, né? Já tivemos 2 rodadas de Brasileirão. E, cara, que loucura, viu, cara? É uma diferença que eu vou te falar, viu, cara? E, velho, você olhando todos os times e você vê realmente como a gente tá uns 2 ou 3 passos atrás aí do restante do mundo quando se trata de futebol. E você, Tadeu, qual é o seu destaque? Bom, pessoal, boa tarde, um abraço a todos, prazer estar com vocês. Além do Brasileirão, né, foi uma surpresa aí, né, os dois principais aí, Palmeiras e Flamengo tropeçaram, né, o Palmeiras perder em casa e o Flamengo empatar com o São Paulo, por mais que seja um clássico, a gente pode considerar um tropeço diante das circunstâncias atuais, né. E sobre o voleibol feminino, a gente tem que destacar, né, o trabalho maravilhoso de sempre do José Roberto Guimarães e toda a comissão técnica, mesmo com desfalques assim de peso, né, como Gabi, Júlia Kutz, o Brasil foi muito bem, fez uma campanha muito legal na Liga das Nações, perdeu para uma inspirada Turquia, né, que tem a Melissa Vargas, que dispensa comentários, mas o vice-campeonato vem coroar o brilhante trabalho dessa seleção que já está visando as Olimpíadas de 2028. Legal, é importante a gente falar mesmo da seleção feminina, né? Foi 3-1 o jogo, né? A gente ganhou o primeiro set e depois tomou uma virada, né? E, ô Tadeu, você acompanhou o campeonato, a liga inteira? Acompanhei a fase final, né? O Brasil foi super bem, ganhou do Japão, que é sempre muito difícil, né? Nas quartas de final. Aí pegou a grande favorita Itália na semifinal. E apesar dos desfalques, o Brasil jogou muito bem, né? Outras meninas lá assumiram o protagonismo, né? E Ana Cristina, a maior pontuadora, Marcele, né? Uma grata surpresa, líbero. Ontem jogou a Natinha também. Mas o Brasil foi muito bem, ganhando de 3-2 da poderosa e completa Itália, né? E foi para a final contra uma Turquia que vive um momento sensacional, né? E a Melissa Vargas fez a grande diferença, né? A maior pontuadora da final, jogou muito, o Brasil tomou a virada, mas pode ver que o placar de cada set foi muito equilibrado, né? Podia ter dado o Brasil, assim como deu a Turquia. O Brasil segue sem conquistar, né, a Liga das Nações, é um título que o único título que o Brasil não tem, mas isso não tira o brilhantismo dessa seleção. O José Roberto Guimarães sempre brilhante, as meninas jogaram muito e promete muito. Agora vai ter o Sul-Americano, né? Elas estão focando no Sul-Americano, que vai ser no Maracanãzinho, e visando já uma classificação para as Olimpíadas de 2028. E o foco dessa seleção, como elas mesmas, as meninas, né, falaram, o foco é a medalha de ouro nas Olimpíadas, né? O Brasil vem forte, não jogou com Gabi, né? A fase final da Liga das Nações, e mesmo assim, Júlia Kutz, né? A gente já falou, Tainara, mesmo desfalcado, foi muito bem o Brasil. Sempre a gente tem orgulho, né? De ser brasileiro quando vê o vôlei. Apesar do masculino não ter ido bem dessa vez, mas são trabalhos assim, tem que ser sempre aplaudido de pé, né? O voleibol masculino e feminino. Vôlei de quadra, né? O vôlei de praia também, mas a gente está falando da Liga das Nações, do vôlei de quadra. Sensacional o trabalho das meninas. Ô Bill, você acompanha bastante vôlei também? Cara, eu, assim, não sou um assíduo
não acompanho assim como faz, que nem aqui na Liga Nacional, essas coisas, né? Eu só vejo meio que por cima mesmo, mas quando a seleção tá dentro né? As seleções estão dentro de algum campeonato, eu acabo acompanhando sim, né? Mas não é algo que eu fico ali, né, um estudioso do assunto, não. Ô, Tadeu, você acha que você acha que essa transição, que o Brasil sempre foi praticamente umas 3, 4 Olimpíadas, vem de umas 3, 4 Olimpíadas desse processo, de sempre entra como uma das candidatas ao título. Então a gente sempre teve muito boas gerações no masculino e feminino. O feminino, pelo que você está falando, está nesse caminho para a próxima Olimpíada, né? E o que aconteceu com o masculino, na sua opinião? Olha, o masculino é que assim, né? Hoje em dia houve uma evolução muito grande, né? De seleções que antigamente você não ouvia falar, né? Eslovênia, sempre era Itália, Estados Unidos, Brasil, Polônia. Hoje tem aí Japão, evoluiu muito, Eslovênia, e o Brasil também estava bem a primeira fase e tal, mas na hora de decidir para as quartas de final foi eliminado, né? Mas isso também não tira o brilho do trabalho, né? Bernardinho, comissão técnica, os meninos, também é um processo de renovação. Agora, o feminino também tem esse processo de renovação. Se você olhar aí alguns anos atrás, você vê essas meninas começando, muitas pararam, né? E aí você fala, puxa vida, o trabalho vai começar, tal. Quanto tempo que vai gerar frutos para conseguir medalha? Meu, isso é um trabalho tão bem feito pela comissão técnica, né? CBV, que você já vê umas meninas assim jogando muito, né? O trabalho assim é muito grande, né? Da comissão técnica, das meninas, e colheram frutos, quase ganhou a medalha de ouro. Você vai falar, pô, mas o título escapou, pô, mas enfrentou grandes seleções, tirou a Itália. Eu acho que é isso. É o que você está falando. Por detalhes, perdeu da Turquia. Mas tem que estar chegando sempre, né? Sim, sim. É o que a gente fala do futebol masculino. Meu, não dá para ser campeão toda vez, a gente sabe disso, mas, cara, obrigatoriamente, a gente espera que chegasse sempre numa semifinal. Numa semifinal, já tudo é possível, né? Então, assim, as meninas estão no ótimo caminho, não ganharam, mas, assim, cara, estavam lá disputando, né? Sim, sim, exatamente. Foram para o pódio, medalha de prata, e já estão focando aí nas Olimpíadas de 2028 e vão chegar com tudo, né? Vão chegar com tudo porque você vê a Ana Cristina, que o ano passado assistiu de casa por causa da grave contusão, né? No joelho, ela não disputou as finais da Liga das Nações. Esse ano, ela, com a ajuda aí da comissão técnica e o esforço dela, obviamente, ela foi para as finais, foi uma das grandes jogadoras, né? Assumiu o protagonismo, já que não tinha Gabi, Júlia Kutz, Tainara, enfim, entra uma, sai outra. Você já vê no banco algumas meninas, quando entram, dão conta do recado em jogos decisivos contra a Itália, contra a Turquia, Japão, seja que for. Helena, tem outras, sempre tem Rosa Maria, que é um dos destaques, né? Enfim, as levantadoras, Macris, a Roberta, é uma geração que está assim, se fortalecendo cada vez mais nas competições e não tenha dúvida que vai chegar muito forte brigando por medalha de ouro lá nas Olimpíadas. Legal. Eu acho também que também a gente está tendo uma base também, vindo uma geração assim de pessoas jovens assim que também se interessaram pelo voleibol, assim, né? Eu acho que esse trabalho de anos conquistando, né, títulos também motivou muitos jovens querer praticar o esporte, né? Eu vejo até, eu tenho uma sobrinha que joga vôlei, ela começou faz uns 2 anos atrás. Você vê, assim, quando você começa a acompanhar o número de escolinhas, né? Porque você só ouvia escolinha de futebol agora. E agora você está vendo escolinhas de vôlei, né? É bem legal esse trabalho, né? E as ligas europeias também, cada país, né, também, né, cada país tem uma liga muito forte também na Europa.
né? Então, assim, tá Sim. tendo essa questão também, né, do que aconteceu com o futebol, talentos que estão aqui também vão acabar jogando nessas ligas também, e acabam também, uma liga forte, né, conquista também, eleva o nível desses jogadores, né? Então, por isso que essas seleções, assim, Turquia, né, como a gente citou aí, também acabaram crescendo, né? É interessante esse fenômeno. Inclusive, para completar aí o raciocínio do Bill, tem muitas jogadoras brasileiras que se destacam e vão jogar fora do país, né? Algumas voltam, integram equipes de ponta no Brasil e disputam a Superliga, que é super forte, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Então, a gente está falando do feminino, algumas jogam fora, algumas voltam, jogam. E você vê que, por exemplo, a Itália era sempre, né, ultimamente, a grande favorita. O Brasil bateu a Itália. E você vê que na Itália, por causa dessa globalização, você vê, tem Egonu, que não é italiana, é naturalizada. Né? Andropova é naturalizada, não é italiana. Elas reforçam, são as principais jogadoras da Itália. A Melissa Vargas, ela não é turca, né? E ela é a grande jogadora da Turquia. O Brasil sempre ali com as meninas formadas na base, né? É o que o Bill falou, as escolinhas funcionando, muitos talentos surgindo e o trabalho da comissão técnica da base junto com a seleção principal é muito fantástico. E acaba colhendo frutos aí sempre, né? Então, tem que aplaudir de pé o trabalho da CBV, das comissões técnicas masculina e feminina, né? E dessas meninas, desses rapazes também, né? Tem a renovação aí. E vamos falar, Bernardinho no masculino e José Roberto Guimarães no feminino. O Brasil sempre muito bem representado, né? Eu acho que no mundo, essa daí deve ser a dupla mais velha, mais antiga do vôlei, de treinador de vôlei do mundo, eu acho. Que o Bernardinho saiu, voltou, né, no masculino, ele já foi do feminino, José Roberto Guimarães já ganhou medalha de ouro em 92 com o masculino, ganhou 2 medalhas de ouro, né, como técnico no feminino, então assim... Cara. E os caras sensacionais, né, os caras dispensam comentários, a gente olha... 2 craques, é isso aí. Bom, agora para tristeza do Bill, a gente vai falar de Brasileirão, né? Porque foi duro, né, gente? Vamos falar que foi primeira rodada, porque a outra foi... A gente já teve rodada aí no meio da semana, mas esse final de semana começou mesmo, todos os times jogando e tal, né? Que diferença, hein, meus amigos? Ale, só uma coisa, no meio de semana já foi a 19ª rodada, né? A última do primeiro turno. Então essa foi a segunda rodada depois da parada da Copa, que foi a primeira do retorno. É que antes da 19ª rodada no meio de semana, alguns jogos foram realizados com algumas equipes, né? Então foi a segunda rodada, é que o Santos tinha jogado com o Botafogo, acho que antes da 19ª rodada, acho que jogo atrasado. Então o Santos jogou com o Botafogo, perdeu, empatou com a Chapecoense, não é isso, esse final de semana, e teve um outro jogo do Santos entre esses dois jogos. Foram esses dois mesmo, porque o Santos jogou, acho que na sexta-feira, na quinta, né? Não essa passada anterior, né? Então antecipou a rodada. Então o Santos não jogou no meio de semana passada, agora passou e só jogou agora no final de semana. Ah, certo, tá certo. Então foi Botafogo e Chapecoense. Exatamente. Então, assim, continuando para falar do Santos, né, que já foi aquele jogo dos trapalhões lá contra o Botafogo, né, goleiro trombando com zagueiro, né, e assim, cara, a gente não vê uma melhora. Pelo contrário, a volta do Neymar no time e o Gabigol, que, né, teoricamente era para potencializar o time, cara, piorou o time, cara. Os caras conseguiram, meio que não dá. Os dois não dá para jogar junto, porque já não tá naquele pique. A gente perde 2 jogadores de marcação.
a gente não consegue fazer pressão, a gente perde o meio campo. E assim, cara, a gente não tem talentos assim, cara, que são jogadores, cara, que oscilam muito. Você pega o Rollaser, cara, ele veio com pinta de craque, cara, e até, meu, ele acho que já tá, acho que quase 3 anos no Santos, e ainda não desenvolveu um futebol consistente. Ele é muito irregular, né? Então, assim, cara, a gente acabou perdendo o poder de marcação, perdendo o meio campo, né? E assim, eu acho que o Cuca também demorou para mexer, já não tinha que ter voltado com o Gabigol pro segundo tempo, já tinha que mudar. E o Neymar, cara, é aquele jogador, cara, que... se você olha o número da partida, você fala, pô, o cara fez 2 gols no jogo, né? Mas, cara, tomamos 2 gols também e jogamos muito mal, cara. A gente tá falando de Chapecoense, cara, o lanterna do campeonato, né? Então, assim, se o Neymar não tá conseguindo mostrar futebol com o pior time do campeonato brasileiro, cara, não tem muito, né, o que esperar, né? E a Chapecoense só tinha uma vitória no campeonato. Contra quem? Santos, no primeiro turno. O clube, entendeu? A gente começou ganhando, eles viraram o jogo, tava encaminhando assim por uma... Parecia que a gente ia perder mesmo, porque a gente não teve construção de jogada. O pênalti que a gente foi marcado a favor do Santos, eu achei questionável, não poderia não ter dado, eu acho que foi um pênalti bem mandrake. E é isso, cara, empatar em casa, né? Precisando fazer pontos e, cara, empatar em casa com o lanterna do campeonato. Esse é o Santos Futebol Clube. E a discussão do Neymar, o cartão injusto que ele tomou, Bill? O Neymar nunca toma cartão injusto, né, cara? Na minha opinião. Cara, ele tava já procurando aquilo, né? Desde o começo no primeiro tempo ele já tava falando bastante para cima do juiz, né? Ele como capitão do time, né, tem essa liberdade de falar com o juiz, mas, cara, acaba exagerando, né? Com lances que não precisava nem ter falado, vamos jogar bola, né, cara? E assim, a gente tava conversando antes, né, Alê? Até me perguntou se foi um cartão meio que forçado, né? Cara, eu não acredito, eu não duvido de mais nada, cara. O Neymar, hoje, assim, não tô afim de jogar o próximo jogo, cara. Ele vai fazer um jeito de concretizar o que ele quer fazer com o Santos no próximo jogo, entendeu? É triste de ver, cara. Eu sempre torci, cara. Eu sempre gostei de... Quando o Neymar voltou, eu apostei muito, cara. Queria que ele recuperasse o futebol, né? Até pelo passado, né? O que ele representou pro Santos. Mas, cara, hoje já, cara, não tá difícil de defender, entendeu? E um detalhe, a gente tá falando de jogo, né? E tem todos os bastidores do Santos também, que, né, tá uma loucura, né? Aquele negócio de direitos de imagem atrasados, salário pagando em cima da pinta, né? Para você ver, a Vila tá fazendo uma reforma aí, um facelift ali, né? Tipo, né, deixando um pouquinho mais bonito ali, tentando aumentar o número de lugares, diminuindo o tamanho da largura da arquibancada ali para você ter mais degraus, né, para aumentar o público. Um pouco antes de começar o jogo, o pessoal tava trabalhando, entendeu? Você via o pessoal cortando viga, entendeu? Pedreiro trabalhando e parece que até a torcida tava ajudando ali o pessoal. Aí, cara, fecha, né, cara? Não tem, meu. O que eu vou falar, cara? É uma situação humilhante, cara. Humilhante pelo peso que o Santos Futebol Clube tem. Né? Ô, Tadeu, você tem alguma coisa pra falar do Santos? Eu só para completar, para piorar, o Neymar vai cobrar a molecada no vestiário depois do jogo e acabou de Vazar. no ambiente, né? Aí complica mais ainda porque parece que é isso, né? O cara é um ídolo, só que ele cada vez mais focado em arrumar confusão, né? O que aconteceu ali na Copa com o goleiro, né, da Noruega, mostra só um pouquinho, né, o que ele apronta aqui, né? Você não pode encostar no cara que ele vai pra cima do cara, recebe cartão, quer mandar no árbitro. Pô, meu, o cara é um craque, ainda dá pra jogar,
né? Ele tem uma idade que dá para jogar uns anos. Todo mundo voltou pro Brasil, quem gosta de futebol, pô, que legal ver o Neymar e tal. Mas o cara cada vez mais encrenqueiro, dentro e fora de campo, sabe? Preocupado em mandar o pessoal para aquele lugar porque falou dele. Meu, olha o exemplo, cara. Os grandes craques, olha o exemplo. Então, assim, eu concordo com o Bill. Às vezes melhor sem o cara do que com o cara, né? Cara, Infelizmente, né? eu vou dar minha opinião, assim, do que eu ouço, do que eu vi. Eu vi um pouco do jogo do Santos e vi uma briga dele do Neto na rede social, tal, né? Cara, e o Neto foi um dos defensores para ele ser convocado, né? Sim. E falando dessa questão do pôquer, cara, ele tá muito mimizento, tá muito preocupado com o que estão falando. Se ele não tá preocupado com o que estão falando dele, então não discute, meu. É melhor ficar quieto do que falar, porque ele tá numa fase de que. Porque quando você começa a retrucar muito, na minha opinião, cara, é que você tá achando que você pode fazer o que você quiser. Ah, não vai falar de mim. Cara, todo mundo pode falar de você, sim. Pode falar o que quiser. Você pode gostar ou não. né? E você pode retrucar ou não retrucar. Mas o que o inteligente faz? Fica quietinho, cara. Vai jogar seu futebol, não fala nada. Quer entrar nesse negócio de mandar a cara para um lado, para o outro, cara, eu também acho que não funciona. Acho que tá ficando feio, cara, para ele. Tá ficando Feio. Não, no primeiro gol, cara, ele comemorou o gol, cara, tipo, mandando um monte de recado. Você vê, cara, batendo na camisa, meio que mandando ficar quieto, falando umas coisas pra torcida, falando pra câmera, mandou um monte de recado. Entendeu? Você viu? Você tá jogando contra a Chapecoense, meu amigo. Cara, meu, não é hora, cara, de você mandar recado pra ninguém. Você quer mandar recado depois que você levantar seu time e se você fazer 5 rodadas consistente, mostrar que você tá jogando bola de verdade, entendeu? Não assim, cara, vou fazer um gol com o pior time do campeonato. Contra o Recoleta lá, cara, as Sul-Americano não fez nada também, entendeu? Não tem, cara. Mostra futebol, cara. Aí você vai ter argumento de querer, pelo menos, né, mandar algum recado, ó. Não, realmente aqui, ó, tô trabalhando e tô fazendo o meu trabalho, né? Tô melhorando aqui. Mas não, cara, a primeira, um golzinho que ele faz, ele acha que já é o máximo, cara. Pô. Você viu o que ele fez? Ele foi imitar que ele tava jogando carta, né? Jogando pôquer na comemoração. Um dos recados que o Bill falou. Meu, que absurdo, cara. Que absurdo, né? Provoca todo mundo, né? É ridículo, cara. Não dá, Biel. Não dá, cara, não é. Aí, outro detalhe, assim, não tem nada a ver, mas tem a ver com o que a gente já falou alguns programas atrás. Cara, o Neymar nessa fase aí não no mesmo nível, mas assim, 2 exemplos diferentes. O Bruno Guimarães tava no jogo do Vasco, com a camisa do Vasco lá, né? Cara, mas quando foi pra aterrissar aqui no Brasil, não veio ninguém, né? Aí depois ele vai pro jogo do Vasco. Aí você olha a Argentina, o tal do Paredes lá, que foi um escroto, um nojento, foi um absurdo. A gente meteu o pau nele. Só, cara, todos os jogadores da Argentina foram pra Argentina e o cara jogou, velho. O cara acabou de ter visto campeão mundial, tava jogando, bicho. Que pega, mano. É isso, entendeu? O cara nos apresentou pro primeiro jogo, né? Aí, cara, já cria uma polêmica antes, né, de jogar, entendeu? Essa questão do vestiário, de ele ter, né, chamado a atenção lá dos meninos e tal, né? Aquela coisa também, né? Tem gente dentro do Santos também vazando essas informações, né? É uma situação de vestiário, cara. Pode até ser que ele tenha, né? Mas é algo que tem que ser resolvido entre eles lá, entendeu? Então, assim, tem gente do próprio Santos jogando contra, entendeu? Tem tudo. É uma situação bem complicada, entendeu? Mas, Bill, isso faz tempo, né? Vale lembrar que na época que o Neymar era novo, jogava muito, se preocupava mais em jogar. Você lembra que ele foi o grande pivô da demissão do Dorival Júnior num jogo contra o Vitória da Bahia, né? Que ele queria bater o pênalti. E eu lembro que não sei se a gente já comentou aqui no ar, que o técnico do Vitória na época, o René Simões, deu uma entrevista, foi super polêmico. Estamos criando um monstro. Ele estava errado? Né? Confirmou, cara. Infelizmente. Vira e mexe essa entrevista dele, aparece. Aparece. Exatamente. Então, eu sei que é triste a gente mudar de assunto, né? Mas assim, acho que. Então, o Santos 2-2,
empatou com o último colocado. Em casa é um péssimo resultado, né, Bill? 6 pontos disputados, marcou um só. Tem um jogo duríssimo, vai ser em casa, mas é contra o Atlético Paranaense que pegou aí um aviãozinho e tá voando, né? Ganhou do São Paulo e ganhou do Inter, né? Fez 3 pontos aí em 2 rodadas na volta. Então, assim, e a gente precisando, né, dos jogadores, né, protagonistas do time, não vamos contar com o Neymar, né? Então, é isso. Bom, aí a gente tem o Corinthians, empatou com o Bahia, né? 1-1. O Rogério Ceni ficou muito feliz com o jogo, né? Aquele impedimento seria o gol da vitória do Bahia. Rogério Ceni tá numa fasezinha, eu não sei, eu sinto que ele tá numa impaciência com o futebol, bicho. É isso mesmo. Pô, mas ó, o impedimento, né? É aquele o cadarço do... né? Agora com o semiautomático, pegou o cadarço do jogador do Bahia, não foi mais ou menos isso? Era o cadarço que estava impedido? Pô, é brincadeira. É complicado, né, cara? É complicado. O Corinthians também tá com todas essas questões extra-campo aí, né? Essa renovação do craque do time, se vai ou não vai, com esses milhões de reais aí que o cara que paga para um cara que desculpa, gente, eu acho que não vale tanto esse dinheiro, né? Não. Tem um time que tá na situação que o Corinthians tá, né? Acho que tinha que arrumar a casa. Eu vi uma entrevista do Alexandre, o do Santos, o Alexandre Matos. Luiz. E ele falando que, cara, para erguer um time, ele deu exemplo do Flamengo e do Palmeiras. Cara, é um processo de 5 anos. Quanto antes esses times, e vou dar o exemplo então do Santos, vou dar o exemplo do Corinthians, cara, quanto antes os caras resolverem essa situação, antes eles vão sair dela. Mas, cara, eu não sei, eu tenho vai contra a natureza do clube, né? Você querer melhorar. Sempre tem alguém querendo mandar para não acontecer, para não profissionalizar, né? É incrível. O São Paulo também indo pro mesmo caminho já, né? Exatamente. O São Paulo também tá na mesma situação aí, né? Mas o São Paulo teve uma boa rodada, né? Empatar com o Flamengo lá no Maracanã é um belo resultado pro São Paulo, né? Perdeu em casa, né? Perdeu em casa na quarta-feira, né? Pro Atlético Paranaense, né? E assim, recuperou um pouco, né? Assim, porque pelo jogo que apresentou na quarta, né? Poderia ter, assim, foi um resultado bom empatar com o Flamengo no Rio, né? Sim, pelo resultado foi bom, né? E eu li também bastante coisa, o pessoal do Rio também tá muito impaciente já com o Leonardo Jardim, né? Já começou um processo ali, hein? Eu não gosto dele. Eu não acho ele... Não, deixa ele lá. Deixa ele lá pro Flamengo não ganhar nada. Pro palmeirense, é uma dádiva ele tá lá no Flamengo. É isso aí. Entendeu? Algum comentário de Santos, de Corinthians e Bahia? Você também, Bill? Algum comentário desse jogo? Corinthians... O Corinthians e Bahia também, né? O VAR, né? Esse impedimento a gente já falou, semiautomático, um detalhe e tal, tirou a vitória do Bahia, a gente pode falar isso. Mas fora isso, foi um jogo, assim, equilibrado até certo ponto. O Bahia jogando em casa tem aquele poder, a torcida empurra e tal. Acabou, na minha opinião, sendo um bom resultado para o Corinthians, diante das circunstâncias, né? Agora, sim, falando do Memphis Depay, eu ouvi hoje na TV que parece que ele já aceitou renovar por 2 anos, reduzindo o salário. Quer dizer, o Corinthians vai continuar com uma dívida com o cara, vai virar uma bola de neve cada vez maior. E o Corinthians nessa situação não está pior, porque o Fernando Diniz, na minha opinião, é um bom treinador. Você vê assim o Corinthians jogando melhor do que jogava um tempo atrás, né? E, enfim, a torcida empurra, é o Corinthians, mas eu acho que por ser um time tão grande assim, merecia mais respeito, né, da diretoria, dos dirigentes. Olha a situação, né, nos bastidores que o Corinthians está vivendo, né? Eu também achei que foi um jogo equilibrado e, assim,
bem truncado também, com aquelas coisinhas de o cara acertar a barriga, o cara botar a mão na cara, né? Muito em cima do Pois é. juiz, né? Muito, né, cara? O juiz teve muito trabalho nesse jogo, né? Foi um jogo movimentado, mas não foi um jogo, né, bonito de se ver, né? Teve movimentação, o Corinthians, por hora ali, foi no começo, estava bem. Eu acho que o jogo do Corinthians contra o Remo foi muito. Eles conseguiram pôr o esquema do Diniz muito mais em prática do que ontem. Ontem eu achei que eles fugiram um pouquinho do esquema do Diniz ali. Então, foi um jogo feio, mas foi um bom resultado pro Corinthians, cara. E o Bahia ali, acho que teve momentos que poderia ter feito o segundo gol, sim. E o São Paulo? Alguma consideração aí para esse jogo? O Dorival foi bem? O Dorival, eu tava lendo aqui que o Dorival nunca perdeu o Flamengo no Maracanã. Nossa. Ele tem alguma coisa com o Flamengo, né? Ele faz. Tem um espinho. Tem um espinho. Mandaram ele embora, ele falou, não perco, mas para vocês, né? Exatamente. Assim, o São Paulo, cara, tipo, foi o que a gente falou, né? Foi um grande resultado ali, né? Não vem jogando bem, oscila muito, né? Eu acho que é um time que cansa no segundo tempo. Contra o Atlético Paranaense, assim, o segundo tempo, voltou muito mal, cara. Não sei o que acontece e depois cansa também, né? Sei lá, cara, não sei se os bastidores também estão influenciando nisso, né? O Caleri ali, acho que está num processo de renovação de contrato também, eu não sei, cara. Não tá jogando bem, assim. Mas foi pelas circunstâncias, né? A gente já falou, foi um resultado muito bom, assim, pro São Paulo contra o Flamengo. O trabalho... Perdão, só para completar sobre o São Paulo, o Dorival Júnior, a gente sabe que ele é um bom treinador, né? Dispensa comentários também. E o São Paulo pode até melhorar, né? Arrancou um empate contra o Flamengo no Maracanã. De repente começa a melhorar rodada a rodada. Sabe como é o futebol, né? De repente o time encaixa e aí embala e vai que vai. Só que a gente sabe que também é outro clube que passa por uma situação complicada nos bastidores, né? Isso foi comentado aqui, isso pode influenciar dentro de campo, infelizmente. Renovação de contrato, permanência de alguns jogadores, enfim, isso é complicado, né? Eu acho que no São Paulo falta muito eles terem um time mesmo, um time padrão, assim, né? Tá trocando muito o São Paulo, né? Eu percebo que não tem uma identidade, tá sempre rodando muita gente. É verdade. Começa a ter é verdade. É bem por aí mesmo. Porque a gente fala do São Paulo, assim, que vai engrenar. Quanto tempo a gente já tá falando? Uns 3 anos. São Paulo tá fazendo isso, oscila, né? Tem campeonato que começou, ficou um tempo ali na liderança, né? No G4, de repente, né? Cai. E tá assim, cara, todo campeonato, assim, nos últimos anos, né, velho? E agora tá um pouco pior do que os anos passados. Então, há um tempo atrás, o São Paulo era um dos times que você olhava e falava, pô, que exemplo, né, de administração. Você tinha o time titular na ponta da língua, mesmo quem é palmeirense, corintiano, vocês sabiam quem que é o time titular do São Paulo hoje? Também tem um técnico bom lá, o Dorival Júnior, que pode ajudar muito, lógico, mas assim, é complicado, né? Não é mais aquele São Paulo já há algum tempo, né? Eu também acho que essa questão política atrapalhou muito o São Paulo, cara. Não sei em que momento eles perderam o fio aí, mas, cara, também não se acerta. Você viu o negócio dos carros lá, que o ex-presidente... Nossa. A história de camarote também. Camarote, carro, cara. Meu. Charuto. A gente querendo ganhar dinheiro no clube, cara. Exatamente. Bom, e o nosso glorioso Palmeiras, Tadeu? Começamos bem, voltamos bem da Copa do Mundo, mas não deu tempo de comemorar muito, né? Nossa, a hora que eu vi aquele gol contra o Curitiba, o primeiro, eu falei, peraí, eu tô vendo o Palmeiras ou a Espanha na Copa? O tic-tac, mas foi bem contra o Curitiba, né? E tudo bem, você falou, o Curitiba é um time que oscila, dentro de casa perde mais do que ganha, fora de casa faz uma campanha melhor. Mas assim, você tá jogando contra um time que tem bons jogadores, né, um bom comando técnico. E o Palmeiras foi super bem contra o Curitiba. E ontem,
pô, tava bem no jogo, né? Mas futebol tem dessas, né? O goleiro Carlos Miguel falhou assim de uma forma assim absurda. Aí, segundo tempo, né? Quando o Palmeiras podia chegar a fazer o gol, tava 0-0. Aí remou, empatou. Quando você pensa que vai virar o jogo, toma um contra-ataque, uma saída precipitada de novo do Carlos Miguel, né? Exatamente. E aí perde o jogo. Futebol tem dessas, né? O Palmeiras mostrou que tá jogando bem e tal, mas não vai ganhar tudo, mas do jeito que perdeu, é complicado, né? E 3 pontos preciosos, né? Que ele podia abrir 9 do Flamengo com um jogo a mais, agora tem 6 pontos, né? Com um jogo a mais, que essa vantagem pode cair para 3 pontos, né? Perdeu um jogo que não estava no script, né? Geralmente a gente soma aqueles 3 pontos em casa, né? Mas assim, eu também fiquei incomodado, foi uma falha. Só que, cara, o Carlos Miguel fez um baita jogo lá em Curitiba, né? Em Curitiba, Não, um jogaço lá, né? E só que, cara, ele é muito alto e ele não é um goleiro que sai. Ele vai evoluir nisso ainda, mas ele não é um. Ele não sai com uma segurança do gol, né? Por mais que ele tenha aquele tamanho todo. Então. No primeiro gol ali, né? Até excesso de confiança, né? Porque se você olhar bem, né? Eu acho que ele tava certeza que ele ia encaixar aquela bola ali, né? Segurar com as 2 mãos ali. E deu azar. Já sair jogando, né? Exatamente. Às vezes ele já tá, né, a bola tá vindo, já tá seguro que ele vai pegar e já tá pensando que vai fazer um lançamento ou alguma coisa, e não faz uma coisa nem outra, né? Mas é uma falha que não pode acontecer, né? E assim, eu falei, o Palmeiras jogou, né, o tempo todo bem melhor que o Atlético Mineiro, mas eu acho que ali a decisão ali na hora de definir, né, as jogadas é que foram bem equivocadas, assim. E aí você contabilizou gol e é isso, cara. Ou você pode tomar um gol a qualquer momento. E foi daquele jeito, né? Com falha no primeiro. E no segundo gol você viu, né? Quem que tava marcando, né? O centroavante ali, né? O cara que puxou. O Felipe Anderson. Felipe Anderson. Que fez o gol. Fez o gol, né? Ele fez o gol, tava salvando lá atrás. É o que a gente já falou. Futebol tem muito detalhe, né? Ele tira a bola do cara, a bola escapa. Se ele consegue sair jogando, vambora, acabou. Na bola escapou, o cara serviu esqueci o nome dele. Ele sempre faz gol contra o Palmeiras, jogava no São Paulo. O cara do Atlético que fez o gol da vitória, esqueci. Fugiu. Ele não jogava há não sei quantas rodadas, entrou e fez o gol da vitória. Exatamente. Né? O Vitor Hugo, né? Não. O Vitor Hugo fez o primeiro. O Igor Gomes. Igor Gomes. Isso. Cara, eu acho assim, a gente sempre falou que o Palmeiras jogava chutão, né? Cara, contra o Curitiba a gente teve um baita domínio de bola, né? Eu acho que a gente teve o domínio completo do jogo contra o Atlético. E, é isso, é ajustar algumas coisinhas, mas eu acho que tá num caminho bom. Eu acho que os desfalques fizeram bastante diferença também. E se não fosse as 2 falhas, cara, eu acho que teria sido um jogo mais tranquilo, assim, eu acho. E o cara não ia ter força para virar um jogo perdendo de 1-0. É que a gente teve que ficar sempre correndo atrás, eu acho. E... É um jogo atípico, né, pro Palmeiras. O Palmeiras não perdia muito tempo em casa. Exatamente. Em campeonatos brasileiros, né? Então, assim, são aqueles jogos para se esquecer porque deu tudo errado, né? É difícil acontecer uma falha dessa, seja com o Carlos Miguel, qualquer goleiro. Foi uma falha absurda. E o segundo gol, também num contra-ataque, deu tudo errado, enquanto o Palmeiras tinha acabado de fazer um gol e... Enfim, tem jogos e jogos que dá tudo errado, né? Até com grandes times... vamos lembrar que a gente está falando do Palmeiras em 98, falar rapidamente, final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Palmeiras foi um timaço com o Rivaldo, Luizão, Djalminha, empata no Mineirão, começa o jogo ganhando no Parque Antártica, né? O Palestra Itália. E se você vê os 2 gols que o Palmeiras tomou e perdeu o título,
O Amaral foi chutar, errou o chute, o cara fez o gol sem ângulo. E depois o Veloso bateu a iluminação, atrapalhou ele solta no pé dos Marcelo Ramos. 2 gols absurdos, perdeu um título brasileiro. Quando não é dia, meu amigo, é tudo errado. Não, a Né? gente- E ontem foi um jogo desses. Tem dia que não vai, tem dia que não é Não dia. vai. Vai jogar 100 dias, vai jogar o dia inteiro e não vai fazer gol. É. Pessoal, e a rodada da semana agora? Agora o Palmeiras na quarta-feira pega o Vitória, né? Lá Isso. em Vitória. O São Paulo tem um clássico aí contra o nosso glorioso Santos. Quero saber qual é a perspectiva do Bill. E o Corinthians pega o Atlético Paranaense aqui. O que vocês acham? Cara, em relação aos Santos, eu acho que a gente tem essa semana sul-americana, cara. Então acho que a gente só joga na outra. Acho que a gente não joga essa semana. A gente tem uma volta de sul-americana aí, daquela repescagem, né? Teve até esse jogo aí intermediário, né? Também que eu acabei nem foi dele. Aqui foi adiado já, verdade. Exatamente. Não Então, tem nada, vai ficar pra trás então. Exatamente, que é por isso que o próximo é o Atlético Paranaense, né? Acho que só na outra semana. Então, Tá, então o Corinthians pega dia 30 agora na quinta, o Atlético Paranaense. É em casa ou fora? Aqui em Corinthians. Então. No Itaquerão, né, o Corinthians sempre tem um pezinho de favoritismo, né? Por mais que, mesmo que a fase não seja tão boa, né? Sei lá, sempre pesa. O Itaquera é complicado ganhar do Corinthians aí. Se não empata, eles ganham, assim, né? Mas é aquilo, o Atlético Paranaense, cara, tá numa ascensão boa aí, vai dar trabalho, cara. E o Palmeiras e Vitória, né? O Palmeiras jogar com o Vitória tá lá naquela zona de time que não disputa a Sul-Americana, tá longe de cair por enquanto, tá numa segurança. Qual é a perspectiva, Tadeu? Rapaz, olha, o Palmeiras contra o Vitória na Bahia é sempre complicado, hein? Não é jogo fácil. Tem que tomar cuidado, porque o Palmeiras sempre perde ponto lá em Salvador pro Vitória. Incrível. O ano passado empatou 2-2 jogando lá e em casa empatou 0-0 na fase final que tinha que ganhar para ter chance de ser campeão e tal. Empatou um jogo em casa 0-0. O Vitória sempre arranca ponto do Palmeiras. Tudo bem que no primeiro turno o Palmeiras fez um grande jogo, foi na Arena Barueri, o Palmeiras ganhou de 5-0, né, do Vitória. Mas quando joga na Bahia, rapaz, é difícil. Então, assim, vai falar, o Palmeiras é líder, é favorito, tudo bem, mas respeitar o Vitória porque é difícil. Qualquer time que joga lá tem dificuldade. Eu acho que não vai ser um jogo fácil. Sempre tem as suas complicações, mas, cara, tem que ganhar. Se tá na liderança, deu esse tropecinho com o Atlético, tem que ganhar. Já volta o Arson, volta o Barbosa, já volta o Flaco, talvez já jogue, né? Já tá treinando, voltou. A gente tem condições aí de fazer um bom jogo, porque a gente tem uma chance também, porque o Flamengo pega o Internacional lá em Internacional. Porto Alegre. Então, assim, a gente tem uma boa chance. O Inter, cara, tá em frangalhos, cara. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar do Inter. Vai ser... O Inter, pra ter uma ideia do que o Bill falou, cara, o Inter, ele tá com 21 pontos. Ó, os últimos, Chapecoense tem 10, o Mirassol tem 20, aí tem Remo, Vasco e Inter com 21. Olha isso. Não, na minha opinião... Grêmio 22 pontos, Inter 21 pontos. Quinto e sexto colocado. Na minha opinião, é menos complicado para o Flamengo ganhar do Inter no Sul do que o Palmeiras ganhar do Vitória na Bahia. Mas... o Vitória tem o time do Vitória, cara, deu uma bela melhorada, hein? Até em relação ao ano passado, né? Tava ali na zona de rebaixamento também. É um time, cara, estranho, cara. É um time que, se você não prestar atenção, cara, você perde, cara. Eu acho que o Inter vai fazer uma bela parte. Tô sentindo esse Inter vai fazer um 5-0 no Flamengo. Nossa. Jogo inesquecível. Tô sentindo que o Inter não vai dar nem chance.
É que os dois times vão com esse espírito, né? Tipo, de ter perdido pontos em casa, né? Então, assim, né? Tanto o Palmeiras como o Flamengo vão, assim, né? Com um espírito de recuperação, né? Desses pontos que perderam, né? Que eram favas contadas, assim, né? Com São Paulo um pouco menos, mas meio que contava com essa vitória, assim, né? Então, assim, vamos ver, cara. Vai ser 2 jogos que é jogo pra, recuperação. Tem que, tanto um quanto o outro, cara, pode decidir campeonato com um jogo desse tipo, assim, né? É, isso aí. Não pode perder ponto. Mas, cara, eu tô olhando aqui a escalação do Inter, cara. O Inter teve um time. O ano passado foi um time que deu trabalho, né? Tinha um time bom. Pô, tô olhando aqui, eu praticamente não conheço quase ninguém aqui. Só o Bernabé, que quase veio pro Palmeiras. O time é muito ruim, né? O Vitinha. Agora essa zaga aqui inteira, eu não conheço ninguém, cara. O time tá bem complicado, cara. O ano Mas passado, O Alan Patrick. O Alan Patrick não jogou o último jogo. Então, assim, tem o Alan Patrick que tava jogando bem, não sei como é que tá jogando agora, né? Tem o... Mas o Inter caiu demais, né? Aí, o Oi? Inter tá muito mal, cara. Quem? O Inter tá muito mal. Futebol gaúcho, né, cara? Tá, sei lá, até o Grêmio, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio, cara. Deu uma despencada, assim, cara. Mas eu só sei que o Inter vai desencantar contra o Flamengo e vai ser 2-1 esse jogo. Tô sentindo boas vibrações. Palpites. Palpite seu, Tadeu. Palmeiras e Vitória. 2-1 pro Palmeiras. Você, Bill. Bom, 2-1 Palmeiras também. Boa. E na Sul-Americana, então, o Santos? assim, a gente jogou lá e ganhamos bem, né? Se não me engano, foi 5-1. E essa volta, assim, já foi pra conta. exatamente. Essa aí é um jogo que, tipo, né, se não for goleada, é jogo, né, pra poupar jogador e se dá uma complicada, né? Mas tá encaminhado, né, essa classificação aí, né? Pra complementar aí. E o Flamengo e Inter? Flamengo e Inter. Cara, eu acho 1-0 Flamengo. E você, Tadeu? Eu vou dar uma de Avalone. 1, 2, 3, 4, 5-0 pro Inter. Um jogo Olha, histórico. não seria nada ruim, hein? É. E deixa eu ver aqui. Se for 1-1, tá bom, viu? Ah, será? Não, se for 1-1, eu também acho que vai bem. Também acho que vai bem. Tá bom. Tá bom. E o Corinthians? Comentei lá, né, contra... Corinthians pega o Atlético Paranaense em casa. Paranaense. Deve dar Corinthians, né? Eu também acho. Vai ser um joguinho chatinho. Sei lá, pode ser um 2-1 pro Corinthians. Acho que o Corinthians ganha também. Acho que ganha 2-0. Eu acho que vai ser 2-2. Estamos com uma boa rodada para você, Tadeu. Tô torcendo para que o resultado. Rodada dos sonhos. Já pensou? Mas Meus não. amigos, é isso. Alguma colocação final aí? Alguém quer puxar alguma coisa que a gente não falou? Teve Fórmula 1, né? Vocês que gostam, né? Fórmula 1. O Russell ganhou, né? Não, foi o Norris, né, que ganhou, né? Norris. Se vê na pista, na sexta, primeiro treino livre, segundo treino livre, tudo deu Ferrari, todo mundo achando que as Ferrari ia atropelar nesse autódromo aí, um autódromo que tem reta curta, muita curva, onde o carro da Ferrari se dá bem, mas não foi bem assim. Exatamente. O Lewis Hamilton ia largar em segundos, foi punido, teve que largar em quarto. Aí o Leclerc, que largou em terceiro, foi para segundo, não fez uma boa largada, foi para quinto logo na largada. O Lando Norris perdeu a liderança para o Piastri no começo. Depois foi só lambança da Ferrari. Aí o Lando Norris ganhou depois de muito tempo, né? O Lando Norris, depois que ele foi campeão, foi a primeira vitória desde do título do ano Título, passado. né? E o brasileiro... O que está acontecendo é o menino
o menininho tá ganhando do Russell por 59 pontos na frente. O Antonelli tá do George Russell, cara. E o Russell, de novo, teve um probleminha ali, chegou onde deu. O que eu tinha separado para falar também é o São Bernardo, que tá disputando a Série C, né? Até que tá fazendo uma boa Série B, né? Série B. Série B. Meu, e aí jogou em casa ontem com o Ceará, cara. Puta jogo maluco, cara. 4-3 pro Ceará, cara. Aí, ó, jogo de Copa do Mundo, pô, 4-3. Então. E o São Bernardo vem tropeçando, né? Ele chegou a ser líder, né? Sim, chegou a liderar o campeonato, cara. Aí deu umas tropeçadas aí, mas esse jogo de ontem foi bem Ó, e falando do futebol regional, teve o grande clássico Santo André e São Caetano, Brunão, pela Copa Paulista. Foi 0-0. E o destaque foi a briga de torcida. Olha que lamentável. Sério? Teve briga? Guarda Civil Municipal tem que correr atrás das torcidas organizadas de Santo André e São Caetano. Que lamentável. Isso. Bom, eu ia fazer uma piada, não vou fazer, porque é perigoso. Cara, não, lamentável. Agora, só para completar, a gente estava falando da Fórmula 1, a gente trocou de assunto, mas o brasileiro, né, o Bortolotto, ele ficou em 11º, né? Novamente uma posição da pontuação, não é isso? Isso, mas a corrida passada ele chegou em 8º, fez 4 pontos. Ah, sim. Mas dessa vez ele bateu na trave de novo, que já teve outras corridas que ele ficou em 11º, né? A uma classificação da pontuação. Mas assim, em comparação com o Hülkenberg, que é o companheiro de equipe, o Hülkenberg fez os primeiros 2 pontos no ano e ele tem 10. Legal. Então ele tá... Não, o Bortoleto é bom, né? Ele é um bom piloto e tá evoluindo, né? Vamos falar uma coisa polêmica, mas no programa da semana que vem. Agora a gente já vai finalizar. O pai do Bortoleto, ele é o organizador da Stock Car. Vocês estão acompanhando todos os BOs da Stock Car? Não. A escuderia Bandeira, que era do Christian Fittipaldi e do... Fugiu o nome dele. Cara, eles abandonaram a categoria. Do Attila Abreu, abandonaram a categoria na metade. Não chegaram num consenso com eles. Um monte de coisa política estava acontecendo, largaram. Então a gente fala disso no programa semana que vem. A única coisa que eu fiquei sabendo foi quando começou o campeonato desse ano, os carros não estavam bem preparados, estava bem confuso, né? Não estava bem, né? Não tinha certeza muito, assim, a questão dos carros não estavam bem definidos, né? Não, teve alguns problemas mesmo no início. Mas não sabia que estava nesse pé, não. Tá fervendo o negócio. Então, meus amigos, a gente se fala semana que vem, que seja uma boa rodada, que o Tadeu acerte todos os palpites dele, e essa é a minha torcida. Vamos lá, né? Legal. Um abraço, amigos. Obrigado, viu? Até a próxima, se Deus quiser. É isso. Para você que está assistindo a gente aí, ó, não deixa de compartilhar o vídeo, curtir o nosso canal, acompanhar a gente, mandar pergunta, manda seu palpite para a próxima rodada que a gente discute aqui. Então, queria só me despedir de todos vocês, agradecer de novo pela audiência, e a semana que vem a gente volta com mais Campeonato Brasileiro e detalhes de outros esportes.